E chegamos ao último vídeo de listas de ano, né? A gente já fez dos piores filmes, das melhores séries, dos melhores animes, das expectativas para o ano que vem de filmes e séries, mas agora a gente vai para os melhores filmes do ano de 2025, segundo a minha opinião, tá? Não tem embasamento crítico, não tem nada, é os filmes que eu assisti em 2025, são os filmes que eu vi nesse ano, então é a minha opinião. Se faltou algum ou outro, provavelmente eu não vi. Muitos do Oscar eu ainda não vi, então muitos devem ter ficado de fora que eu ainda não assisti, né? Só no tempo de premiação eu vou ver mesmo, mas os filmes que eu vi em 2025, eu listei top 10 aqui. O que esse ano foi mais fácil que os outros anos. Acho que esse ano, infelizmente, a gente não teve tanto filme muito bom assim, pelo menos dos que eu vi. Mas vamos logo para o que interessa, fazer essa lista aqui de melhores do ano. Depois bota também aqui nos comentários a sua lista, já deixa o like e se inscreve no canal. Então vamos embora nessa lista que já serve também como uma recomendação de filmes aqui para vocês, beleza? Então é isso, vamos lá, roda a vinheta. Começando pelo 10º lugar de um filme que eu sinceramente achei que ia ficar lá pra baixo, viu? Eu achei que esse filme ia ficar lá em terceiro, segundo lugar talvez, foi a minha expectativa alta também. Mas eu, apesar de que muita gente não gostou, eu já fiz vídeo sobre esse filme e eu gostei. Estou falando de Avatar Fogo e Cinzas, tá? Deixei aqui em 10º lugar porque eu concordo com o que muita gente falou depois que eu revi o filme e várias coisas. Ele é um Avatar 2.0. Ele repete muitas coisas do segundo filme, mas como eu já falei naquele vídeo, eu repito aqui, eu me emocionei com a história, eu me pego em vários momentos assim que vai com a minha vida, eu gosto dos personagens, o visual é um espetáculo à parte, esse filme já é bom só de você ver o espetáculo visual que ele proporciona numa sala IMAX. Mas eu me peguei com a história, mesmo ela sendo talvez um pouco repetitiva do segundo filme, eu ainda me apego aos personagens, a essa história, para onde que ela tá indo, gosto de onde eles vão. Tem vários momentos questionáveis durante o filme, mas tudo bem, eu dou uma passada de pano ali. Gosto da Varangue, a nova personagem, eu discordo de gente que não gostou. Eu acho que ela podia ter sido mais explorada, mas o que mostrou dela pra mim foi perfeito, nota 10, tanto da atriz quanto da personagem, achei incrível. As cenas de ação, que tem muito mais nesse filme do que do anterior, achei muito boas também, muito legal. Então vale aqui o 10º lugar na lista. Ele ficou aqui em 10º lugar muito por questão de que eu tenho que concordar que ele é meio que uma repetição do segundo filme em questão de enredo. Realmente ele é, com algumas coisinhas a mais, mas ainda assim eu achei um filmaço e me julguem, mas eu gostei e merece pra mim o 10º lugar na lista. Sua deusa não tem autoridade aqui. E em 9º lugar, ai meu coração, acho que esse foi o filme mais fofo que eu vi esse ano, tá? Ah, Felipe, mas esse filme lançou no país de origem dele em 2024, então não conta. Conta sim, porque aqui no Brasil ele chegou em 2025 e eu só consegui ver ele em 2025, tá? Eu assisti muito antes da estreia oficial, que foi em novembro, né? Mas mesmo assim eu vi esse ano, então conta como 2025, porque aqui no Brasil só saiu 2025. E eu estou falando de Corações Jovens ou Young Hearts, cara, um dos filmes mais fofos que eu vi, assim. Esse ano foi o mais fofo que eu vi, com certeza, assim, que é a história do Alexander e do Elias, cara, a história de romance entre eles. Na verdade, uma história de descoberta de romance, né? Ele brinca muito com a questão de como você tá começando a se descobrir, o primeiro amor, sabe? Como você sabe lidar com isso, da sua sexualidade e tudo mais, de um jeito muito delicado, muito fofo, muito bonito, com várias cenas emocionantes, um filme de drama muito lindo mesmo, muito lindo, várias cenas que te deixam lágrimas de chorar, eu chorei pra caramba nesse filme, e com a ótima atuação do até então desconhecidos atores, os personagens principais, cara, você se apaixona pelos dois na hora que começa o filme, assim, eles têm muito talento, cara, eles são muito bons juntos ali, a química deles em cena é incrível, eles mandam muito bem e funciona para movimentar a narrativa. Você não desgruda o olho da tela querendo saber mais de como vai evoluir a história deles e até onde ela vai chegar e torcendo por um final feliz no final. E, cara, lindo filme, lindo filme. Se você gosta de filmes LGBT, que já começa que você tem que gostar de filmes LGBT, tá? Mas esse aqui é uma aula de como fazer um filme bonito, sabe, delicado, autoexplicativo, de explicar como que é a nossa questão com sexualidade. Me pegou muito no pessoal, sério, em vários momentos ali. Eu queria ter passado o que esses dois passaram durante esse filme, sabe? Eu acho que eu não tive isso, assim como muitas pessoas também que na época não estavam se descobrindo tiveram isso. E esse filme retrata muito bonito, sabe, como isso funciona. E é incrível, é sensacional. Young Hearts merece o 9º lugar na lista, assim, porque foi o filme mais fofo e mais bonito que eu vi esse ano. Então merece sim um lugar na lista.
cómplice. E em oitavo lugar, um filme que, se me contassem no ano retrasado que esse filme estaria na minha lista de melhores do ano de 2025, eu ia dizer que essa pessoa tava maluca, porque eu gosto muito do primeiro filme, mas na onda que a Disney tava vindo de sequências, nossa, não é nunca que eu ia falar que esse filme ia estar na minha lista, nunca que eu ia dizer isso, mas eu tomei um tapa na cara e foi uma surpresa muito grande, porque Zootopia 2 é incrível. Zootopia 2 foi sensacional, cara, foi uma coisa incrível, porque realmente eu não tava esperando, eu fui realmente sem expectativa nenhuma, porque os últimos sequências da Disney, elas só foram feitas, e você vê na cara que é feitas porque o primeiro fez sucesso e vamos escrever qualquer roteiro aí que vocês vão engolir, e a verdade é essa. Independente do roteiro ser muito bom ou ok, saber só porque tá fazendo, mas esse não. Esse você vê que tem uma mitologia por trás que eles querem explorar, que tem personagens muito bons, que tem uma história, que tem um desenvolvimento, que eles estão ouvindo os fãs com várias coisas sobre esse universo. E isso é ótimo, e esse filme é feito com muito carinho. Você vê o carinho em cada detalhe dessa animação. Ela não foi feita só pra o primeiro fez sucesso, vamos fazer o segundo. Não, ela foi feita porque eles tinham uma história pra contar. Eles tinham algo a mais pra explorar desse universo e é sensacional. É muito bom o Zootopia 2. Não esperava estar nessa lista realmente, mas eu tenho que colocar por esse tapa na cara que eu tomei no cinema. E já tem uma cena pós-crédito no finalzinho ali falando que vai ter um terceiro filme. E pode vir, se vocês vierem com essas ideias mesmo que vocês estão tendo, pode vir com o terceiro filme que eu tô pronto pra ver mais Judy e Nick fazendo missões de policial, buddy cop. Eu tô pronto demais, porque esse segundo filme foi muito foda. Zootopia 2. E em sétimo lugar tem um filme de um dos meus diretores favoritos, né, Guillermo del Toro, com o seu Frankenstein, né, um filme que tá todo mundo cogitando, né, que ia ser foda, não ser foda. Foi foda, foi um filme incrível, inclusive tá aqui na lista por causa disso, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais na parte do roteiro, do enredo do filme, assim, coisa minha, tá? Minha opinião, pode discordar, mas eu esperava um pouquinho mais, ainda mais pelo terceiro ato. Mas o filme ainda assim, eu acho incrível, maravilhoso, assim, visualmente, não tenho o que falar, assim, design de produção, figurino, sabe, tudo, fotografia é impecável, a atuação do Oscar Isaac é excepcional, e a do Jacob Elord é digno de Oscar sim, de ator coadjuvante, mas muito, eu digo ator coadjuvante, pelo menos eu acho que assim vai encaixar, porque o filme é Frankenstein, mas é a história do Victor, né, no cima de tudo. O Frankenstein até o segundo ato ele ficou no segundo plano, mas o Jacob Elord ele dá um show de atuação aqui, é incrível, é maravilhoso, e todas as cenas desse filme são um espetáculo visual, o que me dá um ponto negativo não do filme, mas da Netflix. Porque eles têm essa mania de que eles não gostam de cinema. A Netflix ela nunca gostou de cinema e tal. E esse filme é um crime ele ser lançado em streaming. Ele teve uma exibições de pré-estreia em alguns cinemas selecionados do Brasil, mas aqui na minha cidade não teve. E aí? Não teve. O que eu vou fazer? Vou assistir no streaming mesmo. E a experiência que podia ter sido muito mais grandiosa pra mim, não foi. Porque esse filme, ele é cara de filme que você tem que ver em IMAX ou numa tela enorme de cinema, que seja com um som altão, com a trilha sonora no talo. E não, esse filme você vê em casa e não é a mesma coisa, gente, não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que na época, enquanto eu tava vendo esse filme, na minha casa, no meu sofá, eu ficava olhando a cena e falava, cara, ia ser tão foda ver essa cena toda o Victor subindo lá em cima pra arrumar o para-raio, puta, a cena de explosão, todas as cenas fodas desse filme, seria muito bom ver num cinema aberto, não só as cenas de ação, mas as cenas amplas, sabe, as cenas no mar, as cenas do povo congelado. Todas as cenas desse filme são feitas pra ver no cinema, cara. É um crime esse filme não ter sido lançado no cinema, sabe? E assim, é triste, porque é uma das coisas que eu achei mais incrível desse filme. E ele podia ter sido, pra mim, talvez uma experiência muito melhor se tivesse sido lançado no cinema. Mas eu acho que não é culpa do Guillermo del Toro, isso é culpa da Netflix, que, né, elas não iam fazer isso, né? Mas iam lançar na plataforma delas, obviamente. E quem deu dinheiro pro Guillermo del Toro fazer o filme foi a Netflix, então não tem o que fazer muito. Mas o filme em si é sim muito bom, ele é incrível, sensacional, as cenas são fodas, eu gosto da metáfora que eles fazem com o personagem do Victor, toda a parte você não tem um vilão exatamente próprio dito ali, você tem ódio de vários personagens, mas você entende que a sociedade ali entre eles assim, que meio que tá moldando essa história e no final cada um tem a sua história ali, no ponto mais pro Victor que você odeia ele no filme inteiro, mas
O filme todo é uma construção narrativa muito legal sobre monstro e criatura, sabe? Tipo, de um jeito muito diferente do que foi. E só pra esse filme ser diferente de todas as adaptações de Frankenstein de monstros, assim, já vale muito, porque eu achei muito melhor fazer uma coisa diferente do que fazer sempre a mesma coisa de filme de monstro. Ah, eu vi muita gente comentando, porque o monstro não é um monstrão, ele não é assustador, é um bocó, é um fofinho o monstro Frankenstein. Caralho, você não viu o filme direito. Você ficou esperando uma coisa e entregou outra. É claro que não, né, porra? O filme, a ideia do filme não é essa, é mostrar que uma criação talvez ela não seja ruim porque ela acabou de nascer, mas sim o jeito como ela é criada, por quem ela é criada, pro mundo que ela é criada. E tudo isso tá no filme, isso tudo tá no filme. Eu só acho que podia ter sido um pouco mais explorado, apesar do filme ter quase 2 horas e 50 de duração. Eu acho que tem coisas ali que podiam ter sido mais, não explicadas, mas mais mostradas, sabe? Uma coisa além ali, do segundo pro terceiro ato, né? Uma coisinha ali. Mas em geral, filmaço. Muito foda Frankenstein, vale o lugar na lista. Eu criei a morte. E em sexto lugar, olha, esse aí foi outro tapa na cara que eu tomei esse ano. E olha, de animação também. Porque eu fui sim, eu confesso. Fui preconceituoso. Eu falei, esse filme não é pra mim, esse filme eu não vou gostar, não é pra mim. Mas encheram tanto o saco, foi tão fenômeno que eu fui assistir. E foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, tanto que tá nessa lista aqui, mas por muitos motivos, que é Guerreiras do K-Pop, velho. Esse filme foi sensacional. Sensacional, outro filme da Netflix, assim, né, da Sony, no caso, com aquele estilo Aranha-Verso, Gato de Botas que eles estavam fazendo. Mas, cara, é porque pelo título você vê Guerreiras do K-Pop e você fala, mano, não é pra gente, sabe? Mas o filme se sustenta por si só e é incrível demais, é incrível. Quem não ficou o ano inteiro ouvindo Golden? Até agora tá tocando em bar, tudo quanto é lugar, Golden. É impressionante, uma música de um filme chamado Guerreiras do K-Pop tá tocando no bar da sua casa. É inacreditável isso, mas tá acontecendo. E todas as músicas desse filme são incríveis. É um musical maravilhoso, lindo, sensacional. Ele chega ao patamar do auge, talvez, do que a Disney fez muito antigamente, sabe? Toda essa parte, porque não só as músicas, mas a história é linda. Toda a questão do Romulum, tudo dos demônios, tudo a mitologia, o lore desse universo é muito rico, muito legal. Os personagens são sensacionais. A Rumi é um amorzinho, cara. Ela e o outro protagonista, agora eu esqueci o nome da gente, me desculpem, eu sou poser mesmo, faz muito tempo que eu vi esse filme. Mas ela e o outro cara, o Jin, né? O cara lá do Sadia Boys, o principal, que eu esqueci agora o nome. Mas eles dois, cara, é incrível. E eu não vou dar spoiler aqui, obviamente, mas o que acontece com eles no final, pra mim, foi uma das cenas mais corajosas que eu vi numa animação. Sério, foi muito corajoso fazer isso num filme infantil, né? Mas sensacional. Cara, eu tenho que falar que Guerreiras do K-Pop foi um tapa na cara de todo mundo, inclusive na minha, porque eu julguei esse filme sim, por ter o nome K-Pop, eu julguei, mas é um filmaço. É um puta do filmaço que merece tudo que tá levando, porque realmente foi feito com muito carinho, com um design incrível, uma animação maravilhosa e músicas sensacionais, chiclete que gruda na cabeça. Então, vale muito lugar nessa lista. E em quinto lugar, eu já falei desse filme muito nos filmes da primeira metade do ano, mas vale aqui falar de novo dele rapidão, que é Premonição 6. Ele não saiu da minha lista, até eu falei que muitos filmes da primeira metade do ano que eu fiz vídeo aqui no canal iam sair, né, no final do ano, mas teve 2 que resistiram, já vou falar do próximo daqui a pouco, mas esse aqui, cara, Premonição 6 foi uma surpresa grande pra mim, que já estava animado, porque eu sou muito fã da franquia. Mas como eu falei naquele vídeo, eu repito aqui, Premonição é uma franquia que você não espera muito. Os fãs não esperam, a gente que gosta do filme não espera um mega roteiro, não espera, a gente espera mortes legais e ok. Tanto é que o 4, que é o pior filme da saga, a gente até se diverte um pouco. Então a gente não espera muita coisa mirabolante ou um roteiro bom. Roteiro bom a gente não espera, a gente espera um roteiro de filme de terror adolescente com mortes legais e mirabolantes. É isso que a gente espera. Mas o Premonição 6 surpreendeu muita gente, inclusive a mim, porque além de tudo, ele é muito bem escrito. Ele tem um ótimo roteiro, uma ótima direção, tanto é que é o filme mais bem avaliado da franquia. Ele é realmente redondinho, bem feitinho, fecha ciclos da saga perfeitamente. O que eles fazem com o Tony Todd nesse filme é um respeito enorme, assim, ao personagem, ao ator e à franquia. É lindo demais, assim, o que eles fazem ali ao personagem nesse filme. É até irônico, mas é bonito, é muito bonito. E toda cena
construído por tudo ali, é um filme divertidíssimo, cara, é muito divertido, eles sabem a galhofa que é a franquia Premonição e eles entregam a galhofada. Eu vou falar 1000 vezes da cena que todo mundo zoou quando o filme lançou, que é a bolada na cabeça da mulher que ela cai no saco de lixo. Essa cena, ela é propositalmente tosca pra ser divertida, e pra mim funcionou muito, assim como o resto do filme. A Iris é uma incrível protagonista, sensacional, e eu vou elogiar mais uma vez a cena de abertura, que talvez pra mim seja a melhor cena de abertura de Premonição, que é a do Skyview. Essa cena toda é perfeita, é incrível, fotografia, atuação, cenas, visual incrível, tudo na abertura desse filme de desastre do começo é sensacional, é maravilhoso. Então, Premonição 6 merece o 5º lugar na lista, porque ele é muito, muito foda. E talvez, não fiz ainda meu ranking, então eu ainda tô muito pensando, mas ele pode ser entre o 2º e o 1º favorito do meu ranking assim, de franquia, porque eu gostei muito desse filme. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. E em 4º lugar temos Wicked Parte 2, cara, puta, muito foda. Olha, pôster aqui, né? Pôster do primeiro filme, sabe o quanto eu amei o primeiro filme, o quanto eu amo a peça. E não me decepcionou em nada essa continuação, nada, sinceramente. Teve muita gente que reclamou e tudo mais, mas ela é mais fraca que a primeira parte, isso é verdade. Ela é mais fraca que o primeiro filme, assim como o segundo ato da peça é mais fraco do que o primeiro ato. Acontece, é da narrativa isso. Então, isso meio que a gente já sabia que ia acontecer. Mas eu acho que eles fazem muitas coisas legais aqui, outras nem tanto. Eu não gosto muito do que eles fazem com a Nessa Rose em questão de adaptação nesse filme. Eu acho que todo o arco dela não é tão bem explorado quanto eu acho que... É até explorado, mas de um jeito que eu não gostei tanto em comparação à peça. Mas é um detalhe, mas é uma coisa que me incomodou um pouco. Mas do resto, o filme é lindo demais, é incrível. Todas as atuações, efeitos visuais, músicas... Cara, as músicas novas eu não acho ruim, eu acho só ok, sabe? Tipo, é ok, a música da Elphaba é legal, ali a da Glinda eu acho que é até um pouquinho mais legal, porque todo o contexto ali, né, a garota na bolha, toda a parte dela de se abrir ali pro ato final ali, eu acho que funciona muito bem essa música, então eu ganho mais um pontinho comigo com isso. Mas as músicas do musical aqui estão maravilhosas, ótimas. Todo mundo fala de For Good, que todo mundo chorou, eu chorei também, é incrível a música, mas pra mim, em primeiro lugar de música, pra mim, fica pra No Good Deed, cara, é inacreditável, é um momento no cinema essa cena, o que foi ver esse momento em IMAX, foi sensacional de lindo, assim, na voz da Cynthia Erivo e na voz da Mara Ruiz, cara, porque as duas mandaram muito bem nessa cena e tudo é muito foda. Esse foi o meu melhor momento do filme, foi essa cena musical, foi sensacional. Todos os outros aqui também são muito bons. Foi um final bonito, um final legal, o final em si eu acho bem poético, sabe? E a ceninha final, última cena, último frame, é de sacanagem pra quem é fã do musical e sair feliz do cinema, cara. É de sacanagem, mas... Sem o que falar aqui, cara, muito bom, Wicked Parte 2 é incrível, conseguiu fazer um filme tão bom quanto o primeiro, não melhor do que o primeiro, mas tá ainda na mesma linha e fechou como uma das melhores adaptações de peças de teatro de todos os tempos, com certeza. Eu falei que isso ia acontecer na parte 1 e aconteceu de novo na parte 2, concretizando o que eu falei. Como conjunto da obra, é uma das melhores adaptações de teatro que a gente teve pro cinema, com certeza. E em terceiro lugar, pra mim, a melhor animação do ano, pra mim, pessoalmente, porque foi um dos filmes que eu mais esperei por esse ano e não me decepcionou em nada, foi o meu Vingadores desse ano, tá? Se a gente vai ter Vingadores ano que vem, mas se teve um Vingadores pra mim esse ano, foi esse, que é Demon Slayer Castelo Infinito, parte 1, né? O parte 1 do final épico do anime Demon Slayer, que teve, né, vai ter o seu final dividido em 3 filmes, e essa foi a primeira parte. Se a primeira parte foi assim, espere o resto, porque vai ser incrível o resto. Eu não li o mangá, não sei o que acontece, não me contem, mas esse filme foi espetacular, assim. Eu fiquei pensando como que eles iam fazer um filme todo, porque os 3 filmes vão se passar no Castelo Infinito, né, que dá o título. Como é que eles iam linkar isso? Porque esse primeiro filme tem 2 horas e 40, é um filme gigante, mas você não vê o tempo passar, cara. Você tem vários segredos sendo revelados de coisas que a gente ficou da temporada anterior, várias novas coisas sendo apresentadas de onde que tá indo essa batalha final, e o filme faz uma coisa que desde Vingadores Guerra Infinita eu não via sendo feito tão perfeitamente, que é você ter uma dúzia de personagens fodas num filme de heróis, vamos dizer assim, e ter tempo de tela para cada um deles. É impressionante.
Cada um dos personagens de Demon Slayer nesse filme tem um tempinho de tela pra chamar de seu. Todos têm, uns mais que outros, mas todos têm seu momento. É inacreditável, cara. É muito foda e é difícil você fazer isso num filme, cara. É muito difícil e esse filme merece todo esse elogio porque ele faz isso. Ele consegue fazer esse trabalho muito difícil de você fazer isso com todos os personagens e seguir com a história, com o roteiro direitinho, tudo é bem montado, as cenas de batalha são divididas entre alguns momentos, é tenso, tem cenas que o cinema berrou, mas berrou no cinema, eu tenho registro disso. Você é lento, seu lixo. Cara, foi uma loucura, foi um Vingadores versão anime que a gente viu esse ano no cinema, cara. Sensacional, Demon Slayer, tô louco pros próximos filmes pra ver esse final épico. Tomara que não me decepcione, não li o mangá, não sei, não quero saber, prefiro esperar pelos filmes, tá? Então, dito isso, vale muito o terceiro lugar na lista, porque esse anime, esse filme, foi um espetáculo de cinema que a gente teve esse ano. Visualmente, de novo, eu nem falei isso, visualmente impecável, inclusive, em IMAX, nossa senhora, deslumbrou meus olhos. Sensacional, vale o terceiro lugar na lista. É hora da diversão. E em segundo lugar, o favorito do Brasil, o filme vencedor do Globo de Ouro de melhor filme, vencedor do Globo de Ouro de melhor ator. Estou falando aqui de O Agente Secreto, cara, Wagner Moura, cara, que filmaço, que filmaço. Esse era o filme que estava na minha lista pra eu ver antes de eu gravar esse vídeo aqui, porque foi um dos que faltou e eu falei, esse não pode faltar, porque eu sei que eu vou achar esse filme muito foda, porque eu já tava achando toda a parte da produção e tudo mais, e do trailer muito foda, e ainda bem que eu esperei, porque tá aqui em segundo lugar, né, porque esse filme é inacreditável. Esse filme é uma aula de cinema. É impressionante como a gente teve dois filmes que são obras-primas e que tá em premiações um ano seguido do outro. O Ainda Estou Aqui ano passado e o Agente Secreto esse ano. Filmaço do Kleber Mendonça Filho. Um filme de 2 horas e 40 que você não vê passar um minuto, você fica grudado na história, no que tá acontecendo. Um filme que faz homenagens e críticas ao cinema americano em vários momentos. É sensacional, atuações irretocáveis. Um filme que é uma aula de manipulação do espectador que tá esperando uma coisa e acontece outra, principalmente o terceiro ato. Talvez muita gente não goste do terceiro ato desse filme, mas eu achei ele corajoso, muito corajoso o terceiro ato desse filme e combina com toda a atmosfera que o filme quer passar pro espectador, sabe? Tipo, toda a mensagem ali e a crítica que ele faz ao cinema hollywoodiano, que ele brinca no começo do terceiro ato, mas lá pro final ele quebra a sua expectativa, e é sensacional, cara. Agente Secreto, cara, que filmaço. Eu vou falar muito mais dele nos vídeos de Oscar que vai sair, porque provavelmente, muito provavelmente, depois dessas 2 vitórias no Globo de Ouro, a gente vai ser indicado ao Oscar, né? Muito provavelmente. Então eu vou comentar depois no vídeo de Oscar, né? Senão eu tô gritando se esse filme não foi indicado, porque pelo amor de Deus, mas vai ser sim. Mas, cara, um filmaço, sensacional, cara, é incrível. E o melhor personagem do filme, desculpa, Wagner Moura, você é o melhor ator do filme mesmo, mas melhor personagem, Dona Sebastiana. Essa é, cara, quem não tem uma voz Sebastiana não viveu certo no Brasil. Essa mulher é incrível. E Tânia Maria, você é injustiçada nas premiações, tá? Você merecia sim ser indicada a melhor atriz coadjuvante, tá? Merecia pra caralho. Você é muito boa, mas muito boa mesmo. Cara, filmaço Agente Secreto, você ainda não viu, vai ver, deve estar em alguns cinemas, alguns do Brasil, tá? Vai dar seu jeito, assiste, prestigia o cinema nacional, porque esse filme merece muito, mas muito mesmo. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro, e pra te proteger do Brasil. E em primeiro lugar, não tinha como ser outro. Esse filme lançou no comecinho do ano. Eu falei dele no filme dos melhores filmes da metade do ano e falei que ia ser difícil tirar ele do primeiro lugar. E foi, porque o Agente Secreto chegou ali. Mas, cara, eu tenho tantas emoções com esse filme que ele tem que ficar em primeiro lugar, que é Pecadores, cara. Um filme que eu não dava... Não é que eu não dava nada. Eu dava, tá? Porque o Ryan Coogler, Michael B. Jordan... Mas foi tão além do que eu esperava. Cara, eu vi esse filme acho que 2 vezes no cinema e se eles relançarem ele por causa das premiações, eu vou de novo assistir no cinema, porque esse filme é uma aula de direção, uma aula de fotografia, uma aula de roteiro, tudo impecável, cara. Michael B. Jordan dando um show de atuação, assim como todo o resto do elenco, é incrível. Um filme de cultura, um filme sobre exploração, sobre discriminação, sobre educação religiosa. Cara, esse filme é
um brilho de cinema. Se você vê um filme assim, você quer ver um filme que assim, eu adoro que tem os filmes cult, que todo mundo fala de filme tal, que foi indicado ao Oscar e não sei o que, e aí você vai ver aquele filme chato, que é realmente feito pros velhos chatos da academia, aquele filme lento, meio chatinho, e tem os filmes blockbuster, né, que são os filmes maiores pro povão e tudo mais. Esse filme é uma mistura perfeita dos dois. Ele é um filme, sim, cult, que tem a sua parte toda de metáfora, de roteiro, de direção, tudo ali bem feito pra caralho, pra ser indicado muito ao Oscar, mas ao mesmo tempo é um filme pipoca sensacional. Pipoca, eu digo, não aquele filme pipocão doido, tipo Velozes e Furiosos, não, mas um filme assim, divertido, sabe? Ele demora um pouco pra chegar, porque o primeiro ato, isso pra mim é primoroso do filme, inclusive, o primeiro ato é toda uma preparação do terreno, dos personagens, da história, para que quando você entrar no segundo ato, você começa nas cenas de ação do filme e de terror, porque no final o filme é um filme de terror, e todas as cenas ali eletrizantes e divertidas, os personagens são muito divertidos, e o filme só funciona nessa parte porque você teve todo o primeiro ato para conhecer e se apaixonar pelos personagens. E isso é muito mérito da direção desse filme, cara. Sensacional, cara. Falar bem de Pecadores é chovendo molhada, porque esse filme é perfeito em tudo. Eu não consigo tirar nada que eu não gostei desse filme. Eu acho tudo nesse filme perfeito. Tudo, do começo ao fim, até a cena pós-crédito que muita gente critica, eu acho muito legal, tá? Não precisa de segundo filme, Ryan Coogler, não façam Pecadores 2, não precisa, tá? Não precisa, mas apesar do filme deixar alguns ganchinhos ali, não precisa, tá fechadinho, não precisa. Mas é um filmaço, se você ainda não viu, vai na HBO Max, vê esse filme, não se arrependa, filmaço. Pra mim, Pecadores foi, sem sombra de dúvida, o melhor filme de 2025. E eu espero que ele leve muita coisa na premiação do Oscar, menos os prêmios do Brasil. Os prêmios do Brasil, Oscar de melhor ator Wagner Moura, foda-se Michael B. Jordan, Oscar de filme estrangeiro ele não tá lá, mas vai ganhar ainda o Agente Secreto, e melhor filme, se a gente fizer mutirão, vai ganhar também. Porque aqui é futebol, entendeu? É futebol. Nós vamos torcer pro nosso filme ganhar aqui, tá? O Agente Secreto tem que levar tudo dessas premiações. Vai ter sim clima de Copa do Mundo, tá, Fernanda Torres? Esse ano vai ter de novo. E vamos estar nas premiações correndo para os nossos filmes favoritos, e vai sair vídeo quando sair as indicações pro Oscar, tá? Eu vou dar minhas opiniões aqui. Beleza? Somebody please take me. Todo mundo aqui dentro vai morrer. Acabou mais uma lista, acabou essas listas de fim de ano. Vamos logo para 2026 com novos filmes, novas análises, tudo mais. Vamos falar de muito mais coisa aqui, se mergulhar nas premiações do Oscar. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço, pessoal, até a próxima, valeu e tchau, tchau.